tudo. Já vão fazer 3 meses que a gente não se fala, que a gente não se vê. É que verdade. Verdade. Vai lá, faça um preço, vou ficar ouvindo que já são 19h35. Desculpe eu atrapalhar a entrada Não, de que hoje. Tá isso, bem. não atrapalha nada. É um prazer Tá. ter o seu aqui. Você não imagina. Tá. Né? Muito obrigado. É melhor o senhor fechar a câmera e o microfone, tá? Tá. Deus abençoe vocês. Tá? Tá. O senhor Eu também. também, Selma. Tchau, gente. Fiquem com Tchau. Deus. Um beijo, Selma. Então, hoje nós vamos ler uma página do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Franciscano Xavier. Vamos ver o que vai cair. É razoável pensar nisto, o capítulo 29. A paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções de seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É um meio de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio, que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Graças a Deus, Senhor. Aproveitando essas vibrações dessa página tão bonita, onde nos mostra quantos suprimentos o alto nos dá para que nós possamos adquirir tudo isso através do esforço, do trabalho, da vontade, das realizações, de tudo mais que nos é oferecido. Obrigado por tudo, Senhor. Queremos agradecer sempre em primeiro lugar, agradecer por mais essa noite, mais esse encontro. Temos aqui o Senhor Roberto, que muita alegria nos dá de estar aqui de volta conosco, dentro de suas possibilidades momentâneas, que ele possa, o mais rápido possível, estar bem para participar de novo conosco sempre. Pedimos, Senhor, também por todo o restante do grupo, todos que virão, os que não virão, os que acompanharão o, a gravação, quando puderem ter um tempinho. Pedimos por todos, Senhor, que todos nesse momento possam ser abençoados por Ti e se sentirem bem melhores com as vibrações recebidas. Pedimos também, Senhor, pelos nossos amigos espirituais que aqui estão nos guiando, nos ajudando, nos dando toda a interpretação, a ajuda nas interpretações, e aqueles também que estão aqui conosco aprendendo. Que o Senhor também abençoe a todos. Mas queremos pedir, Senhor, não somente por nós aqui reunidos, não somente pelo nosso grupo. Queremos pedir por muitas pessoas que neste momento passam por dificuldades.
Cada um de nós tem em nossas mentes irmãos nossos, parentes, amigos, familiares, que passam por dificuldades diferentes, seja ela por doença, seja ela financeira, seja ela psicológica, mental. Por todos esses, nós queremos pedir que todos também recebam, neste momento, tudo que o Senhor possa enviar dentro de suas necessidades. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão em guerra, nossos irmãos que estão ainda com muita dificuldade lá no Rio Grande do Sul. E abençoe também, Senhor, todos aqueles voluntários, todos que estão ajudando a esses irmãos lá no Sul, e que o mais breve possível possam eles recomeçar a sua vida, a reconstrução de toda aquela área, de todo aquele território. E obrigado, Senhor, mais uma vez agradecemos por esta oportunidade. Que as suas luzes, as suas bênçãos, o seu amor recaia sobre todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Consuelo, boa noite. Graças a Deus. Caiu. Consuelo. Ele acabou de A entrar. tela agora, eu estou sem óculos, mas eu não vi a Consuelo. Ela entrou e saiu. Deve ter caído da internet, né? Pode ser, porque eu não enxergo nítido, mas eu vejo assim, as coisas. Assim. Bom, não, vamos lá. O Livro dos Espíritos hoje, tá? Consuelo, boa noite. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Boa noite, Efraim. Boa noite. Boa noite. Quem saiu agora foi o seu Roberto. Pois é, Consuelo, o seu Roberto estava aqui ainda há pouco, viu? Eu vi quando eu entrei, que eu fui dar uma perna aqui. Ele veio só para dar um alô, mas ainda está meio confuso, meio difícil. E aí eu até falei para ele, nós vamos deixar o senhor quietinho, não vamos falar, não vamos perguntar, vamos deixar o senhor quieto. Mas aí ele preferiu sair. Pode ser que ele volte, mas ele está no nosso pensamento na noite de hoje. A dor é muito difícil mesmo. Verdade. Eu sei. Eu bem sei. De dor, eu sou especialista. Bom, vamos lá então. Nós fizemos a pergunta 579 semana passada. Vamos para 580. Ainda tinha alguma coisinha para falar do 579, mas vamos para 580. Vamos dar continuidade. Eu aconselho depois, se vocês quiserem ver, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, o item 9. 9, né? Os falsos profetas. 9. Deixa eu escrever. Né? E o Consuelo, depois se você quiser dar uma olhada também, né? Peraí. Ok. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, 21, desculpe, 21. 21. Item 9. Item 9, os falsos profetas. Ali tem também uma boa explicação sobre essa pergunta 579. Tá? E depois, com calma, leio, deixa a cola aí no Livro dos Espíritos, já, né? Se um dia também ver, vai lá e dá uma olhada, que é bom, né? Tá, não, a cola já está anotada aqui. Mas se você quiser voltar e ir lá, a gente vai, tá? Não, que eu botei uma página aí hoje, né, da 580, que eu achei tão boa essa página do Miramês, e se a gente voltar, não faz a página. Sim. Né? Então, tá, eu acho que é melhor a gente ir na 580. Tá avisado, tá gravado, né? Quem tiver depois quiser também, tá tudo gravado. Né? Vamos lá? Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos, pergunta 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? É interessante essa pergunta, né? E tem apreensão quanto àquilo? Não está falando questão, veja bem. Então, o Miramês vai comentar sobre, né,
Vamos ler, eu comentei sobre libertação, que a Matilde vai reencarnar, vai passar por todas as dificuldades do planeta. Mas, por exemplo, eu estava lendo hoje um pouquinho sobre Miguel Ângelo, né? Miguel Ângelo. E o Miguel Ângelo, ele foi novo, foi levado para estudar, né? Arte, escultura, né? E chegando lá, né? Não teve dificuldade nenhuma, não teve apreensão nenhuma, porque ele já era, né, realmente um artista nato, conquistado em outras reencarnações, né? E sempre que um espírito vem com... Ah, sim, tem até um lance interessante. Lá na firma teve um dia desse, Marcelo Monteiro, o nome do rapaz, Marcelo Monteiro. Ele é de Paraná e ele é artista plástico, sei lá, escultor, um monte de coisa. E ele foi lá na serraria, lá pegou uma madeira horrível, feia, é demolição, acha aquilo é moda, tá meio... Não bota isso aqui em casa de jeito nenhum. Ele pegou as madeiras mais feias possível e começou a bater lá com seu enxoste, seu formão, seu não sei o quê. Fez umas ondulações lindas para fazer um painel de uma padaria no Jardim Botânico, olha só. Quer dizer, eu conversando com ele e tal, eu me lembrei de um outro que, há muitos anos, quando eu era jovem, logo que comecei a trabalhar, se chamava, já desencarnou alguns anos atrás, Deoclésio Soares Diniz, era o mestre Bibi. Ele era de Pernambuco, morou no Rio, voltou para Pernambuco, fez muitas obras também, principalmente escultura. E a história do mestre Bibi é muito interessante, porque ele veio para Pernambuco para o Rio e estava passando necessidade, perrengue mesmo, né? Sem emprego, sem conhecer ninguém, dormindo na rua, morando aqui e ali, comendo um pouquinho. Começou a pegar madeira na rua e fazer com a faquinha e canivete esculturismo e vender para sobreviver. E um dia ele foi chegou a Copacabana, que ele não conhecia, e poxa, aqui tem muito balde, devo vender alguma coisa. E a primeira pessoa que ele encontrou, é interessante que a primeira pessoa que ele encontrou olhou para as obras dele, que ele citou, falou: vem cá, quem fez isso? Eu fui eu, sim. Ele pegou o cartão, essa pessoa disse: muito bem feito, vou te comprar alguns para te ajudar. Amanhã mesmo você vai no museu, no Liceu de Artes e Ofícios, lá no Setuí, procure esse senhor aqui e fala que você quer aprender, se aperfeiçoar, que seu trabalho é bom para você se aperfeiçoar nesse trabalho. Aí ele pegou, né, o cartão, sem saber como chegar, mas tinha um dinheirinho. No outro dia de manhã conseguiu chegar lá no Liceu, que é ali perto da General Cláudio, por ali, né? Perto da Central. Chegando lá no Liceu de Artes e Ofícios, ele procurou o professor fulano, que vinha amando daquele homem. Quando o pessoal viu o cartão, trouxeram o professor fulano na hora. Né? Quando o professor fulano chegou, você quer o que comigo? Ele disse: não, que esse senhor aí me falou que eu, né, posso ser aproveitado, queria aprender. Foi muito bem. Quem mandou ele para lá foi o nosso ex-presidente, o Médici. Tá? O cartão era do presidente, né, Emílio Garrastazu Médici. Né? E ele lá fez se aperfeiçoou um pouco. Só que quando teve a primeira aula, que ele deram material para ele, né? Quando ele terminou a aula, o mestre falou: meu amigo, aqui quem vem ensinar é você. O que é que eu quero para te ensinar? Você é melhor que qualquer um aqui dentro. Estava no Liceu de Artes e Ofícios, né? Quer dizer, ele já veio com isso. Ele sabe o que está fazendo, sabe o que vai fazer. Estão falando em artes, mas a gente vai ver no futebol, vai ver na Fórmula 1, vai ver na ciência, né? Esses grandes gênios. Né? A gente tem notícia de... Não, aquele oh meu Deus, do remédio aí que salvou o Churchill 2 vezes, né? Que fez a penicilina, né? Esqueci o nome dele. Vai vendo que não tem apreensão, são espíritos super preparados que vêm para resolver e resolvem. Eu esqueci o nome do cara, da penicilina, meu Deus. Ele veio, salvou o Churchill uma vez que o Churchill ia morrer afogado, né? E o pai dele, do Churchill, falou: não, eu quero dar um prêmio a teu filho. Aí o pai desse rapaz falou: não, dinheiro não, nada disso. Ele: não, vou dar uma coisa que você não vai me proibir, nunca ninguém vai tirar dele.
vou pagar para ele a faculdade de medicina. Isso é 1900 alguma coisa, né? Que era difícil fazer a faculdade de medicina, botou o rapaz lá. E esse rapaz, né, estudou, se formou. Um dia o Churchill passou mal de novo, só que estava com uma febre fortíssima, não passava de jeito nenhum. Chamaram ele e falaram: e aí, o que é que você acha? Ele: estou em teste com um remédio aí, mas não testei em homem nenhum. Aí o Churchill falou: não, entre morrer com testando teu remédio e talvez você só pode testar em mim. Aceitou. Foi a cobaia e a penicilina, tá? Veio assim, o Churchill ficou bom. 2 vezes ele salvou a vida do Churchill. Poxa, eu esqueci o nome do cara, né? É que vê a história aqui, não vê o nome, tá? Então, a gente vê que esses espíritos que já vêm, já super preparados, não tem apreensão nenhuma. Faz com naturalidade, com dificuldades também. A gente vê com muitas dificuldades, a gente vê, como eu falei, Dom Miguel Ângelo, né? Ele teve muitos problemas. Inclusive, dizem que uma das reencarnações dele foi aqui no Brasil, ele foi o Aleijadinho. E nós sabemos como o Aleijadinho também veio, né? Muitos problemas mesmo, né? Então, a pergunta é essa aí. Né? E aí? Alguém comenta alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Alguém lembrou o nome do homem lá, que inventou a penicilina? Poxa, não está vindo aqui de jeito nenhum. Estou pedindo, pelo amor de Deus, manda esse nome para mim. Peraí. Fleming. Fleming. Eu ia botar agora aqui e eu te dizer. Isso. Botei no Google, botei no Google. É exatamente o que eu ia fazer nesse momento. Pois é, eu não quero falar nada não, mas o Google é o pai dos burros, de nós, né? Mas é mesmo, que a gente Obrigada. antigamente usava o dicionário, agora a gente usa o Google. Ian Fleming, não é isso? Ian Fleming, se eu não me engano, né? Agora eu me lembrei. Então, né? Só está o sobrenome aqui. Não, tudo bem. Né? Então, Alexander Fleming. Alexander Fleming. Então, esse Ian Fleming é o outro. Bom, então, veja bem. A gente vê que esses espíritos reencarnam entre nós, não tem a dificuldade, né? A gente vê, por exemplo, tem um filme que eu achei maravilhoso, das mulheres, as primeiras negras na NASA, esqueci o nome do filme, né? Elas tinham uma facilidade com a matemática tão grande que os computadores da época eram muito lentos, muito lerdos e erravam. Elas não erravam. Acho que alguma Tem um coisa filme, estrelas, né? estrelas, não sei o quê, exatamente. Mas elas não erravam. Aí o chefe acabou confiando nelas, não no computador. Não, quem viu o filme se lembra disso, não? O chefão lá da NASA acabou, não, chamava ela, principalmente uma delas que era a melhor né, a mente. Então, espírito que veio. Teve um outro filme também que eu gosto muito desse tipo de filme. Teve um que foi o do primeiro projeto desse ônibus espacial. O garoto também nasceu numa cidade mineira, que nos Estados Unidos tem muito isso, aquela cidade que tem minas, né, de carvão, disso, daquilo, extraem, depois acabam, né, vira cidade fantasma, e ele falava: eu não quero ser igual ao meu pai, não quero ter essa vida, e estudava, e a professora da mamãe força ele. E ele, com a turminha dele na escola, as turmas tipo assim, segundo grau, né, bolaram um foguete e começaram a se aperfeiçoar dentro daquele estudo do foguete. Mas o foguete voava, mas nunca caía onde eles queriam. Até que um deles, coitado, que era o mais pobrezinho de todos, assim, meio esquisitinho, magrinho de óculos, descobriu porque não estava dando certo aqueles. Quer dizer, eles fora de série. E teve uma feira de ciência, como sempre, né? E nessa feira de ciência, ele foi lá, expôs o negócio. Ele falava, ninguém entendia nada. Ninguém entendia as explicações dele do lance do foguete, isso aqui. Ninguém. Até que chegou o famoso Von Braun, né? Que é um dos criadores da bomba atômica. Né? O Von Braun olhou assim, deu o cartãozinho para ele: toma, meu filho. Lá no meu escritório, quando você sair dessa feira, que eu quero conversar contigo. E daí ele teve a força, né? O Von Braun colocou na NASA e veio o projeto do primeiro ônibus espacial da NASA, né? Que já foram vários ônibus, né? Ele é um dos
cabeça daquele projeto. Eles são espíritos que vêm com missões, sabem o que vão fazer, tranquilamente e vão embora. Né? Deixa aí a marca deles aí na humanidade e vão embora. E nós temos, acho que, milhares de exemplos desse tipo. Que a gente está falando hora de ciência, hora em religião, hora naquilo, hora... Né? Mas são muitos exemplos mesmo, né? Então, a pergunta é essa aí, né? Vem com a missão, que a pergunta anterior foi essa. Se Deus sabe que o espírito pode falir, né? Como é que dá uma missão e ele fala, não, aquele que não vai, que é a missão muito importante, não. Aí ainda falando, se Deus sabe se o seu general alcançará a vitória ou não. Ou seja, quando a coisa é muito importante, vem na mão de quem realmente não falha. Não falha. E nós vamos ver em vários planos, vários locais, né? Pessoal aí, não, trabalhando, Pasteur, pois são tantos, né? São tantos que temos aí. São exemplos para nós. Não é isso aí? Vamos ler. Querem comentar alguma coisa? Acho que você já comentou muito bem. Então vamos ler a resposta, né? Vamos lá. Pergunta 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Não, porque traz a experiência adquirida. Bom, nós vamos ler uma página do Miramês sobre esse assunto que eu achei muito interessante. Mas quem quiser anotar, tem três colinhas aí, tá? Quer anotar, Elisa? Vou anotar. No Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta 893, que pergunta sobre a virtude, tá? A questão da virtude, os virtuosos. Temos a 898 também, que é aquela pergunta também de devemos aprender tudo, mesmo que seja coisas materiais, o aprendizado, sim, tá nessa pergunta. E a 230, né, que lá no plano espiritual a gente já pega toda a teoria, vem com ela, né, e vai ser, né, tipo assim, não armazenado na mente espiritual e vai, de alguma forma, aparecer também, né, no cérebro físico, né, através de intuição, né, tipo recordações, né, a gente vai pegando, né, e a 230. Então, 3 colinhas para essa pergunta aí, tá? Quem quiser depois ler. E eu coloquei a página do Miramês, né, aí no Zap, nós podemos ler Sim, essa página. podemos. Assim que você quiser. Então, Podemos, vamos professor? embora. Então, é a pergunta 580, comentada por Miramês no livro Filosofia Espírita, volume 12, capítulo 19, Experiência Adquirida. O espírito elevado, ao reencarnar com determinada missão, tem experiência adquirida em anteriores reencarnações acerca do assunto que assumiu para desempenhar. Nesse campo, ele tem domínio próprio. Se porventura comete alguns desvios, é conscientemente, e aqueles que têm profunda segurança trabalham com alegria e certeza de que não irão falhar na sua missão. Pois é, né? Tem domínio próprio. Já sabe, aquilo ali é, para ele, feijão com arroz para a gente, né? Já sabe, é o básico mesmo. Então, né? Pode de vez em quando dar uma gafe. Então, por exemplo, aquela famosa história do Thomas Alva Edison, né? Que ele não conseguia chegar ao filamento, não conseguia resolver o problema. Ele sabia que tinha nas mãos o projeto, né? Estava bem feito, da lâmpada, né? Elétrica, mas não tinha algo que não dava certo. Aí teve uma reunião no plano espiritual onde ele e o James Watt, né, que era o seu assistente, foram convidados a participar. Voltaram para o plano espiritual, ele não lembrou da reunião, mas quem lembrou? O assistente. Né, chegou, falou, né, eu acho que eu tive com o senhor, e tinha alguma coisa e falou, qual
o tipo de metal que ia usar na lâmpada lá dentro, né, naquele filamento, o tipo do metal que era aquele filamento, né? Era o tungstênio, acho que era o tungstênio. Era. Acho que era, não sei, não me lembro direito não, mas eu acho que era. Aí ele foi, eu acho que sim, é isso mesmo, acho que é aí que eu estou vacilando, né? E foi lá, botou, o negócio funcionou. Até em homenagem, né? A questão da capacidade da lâmpada, né? Mais fraca, mais forte, etc. Ele, em homenagem, botou, né? Tantos watts, né? Para homenagear o ajudante. Então, ele já sabia que ia acontecer, só tinha um pequeno detalhe, que demorou esse pequeno detalhe a acontecer, mas aconteceu. Com muita Mas, calma, Afrânio, tranquilidade. não foi acusado de roubar patentes de bastante gente? Não foi ele? Pode até ter sido, aqui está falando aqui, né? Tem, assim, comete alguns desvios, né? Falam também que tem um aí né, computadores que também roubou, né? Tem um monte de história aí, mas Porque tem até um vamos, filme, né, que foi, eu esqueci o nome do famoso que fez o filme, e mostrando que ele roubava as criações das pessoas, ia lá e patenteava, né? pode ter acontecido. Eu não sei, porque também é uma coisa. Tem um filme aí sobre a vida do Mozart, chamado Amadeus. Você já viu? Vi. Mas bota lá, o cara foi bem honesto. A versão do diretor. Era tudo aquilo, era não, a versão do diretor. Foi bem honesto o cara daquele filme. Será que o Mozart era aquilo que era lá, né? Totalmente promíscuo, farrista, né? Beberrão, imoral, digamos assim? Será que era aquilo? Não, ele botou lá, a versão do diretor. Então, eu não sei lá, pode ser verdade como pode não ser. Né? Diz que havia um problema dele com o Tesla, né? Também, diz que havia um problema do. A gente escuta muita coisa, né? Até coisas É, do próprio Gandhi a gente escuta, bastante coisas, né? é. E do Gandhi eu tenho certeza que, se não, Gandhi, depois que desencarna, se torna um dos grandes missionários de Jesus. Se fosse verdade essa história que a gente escuta do Gandhi, com certeza ele não ia conseguir esse posto, não. É, Gandhi, inclusive, né, ele está, não sei como é que está a situação do Hitler, é ele que está ajudando o Hitler. Olha aí, ele recebeu essa missão. E outras missões. Em 2002, quando houve a primeira reunião da ONU sobre a questão das religiões, que a maioria das guerras naquela época eram religiosas, em 2002. Naquele momento, o mundo tinha mais de 700 guerras por motivos religiosos, né? Pequenas e grandes, mas havia, infelizmente, essas guerras. E o Divaldo foi lá representando a doutrina espírita e falou que ficou admirado quando viu quem estava organizando o encontro no plano espiritual. Grande. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, é isso aí. Vamos ver o filme, vamos ver a novela, vamos ver o que ele falar e pensar conosco. É a versão do diretor. Pode ser verdade? Pode ser, não vou falar que não pode, mas também pode não ser, né? Não vamos assim tomar, entendeu, Consuelo? Pensar, entendeu? Sei, sei Vamos lá. olhar para, né? Não duvido de nada também, não, Afrânio. Não, não sei, mas vamos olhar com bons olhos, que é melhor. Que de repente também, né? Há muita coisa que a gente vê acontecer, né? E é Mas contada você de viu outra esse forma, né? filme que eu te falei? Não, não vi não, não vi não. 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 É aquele que com aquele artista que fez Forrest Gump, esqueci o nome dele agora. Tom Hanks? Tom É, Hanks, Tom aquele Hanks. cara é bom, um excelente filme desse, são muito bons, Eu né, vi Tom esse Hanks? filme há Eu muito tempo, mas não há vi não. muito tempo. Há muito tempo. Pode ser verdade? Vamos falar que não, porque para um homem para ter 1000 inventos, né? Que diz que ele teve quase 1000 inventos, né? É, exatamente por isso. Mas naquela época isso era muito comum, Consuelo. É. Tinha os caçadores de inventos, entendeu? Então eles ficavam
espionando uns aos outros Porque ele para chegava ver. primeiro, patenteava, já era. Pois é, que aí era uma forma de ganhar. Às vezes tinha um cara que não inventava, não descobria nada, mas roubava a ideia do outro e patenteava, entendeu? Patenteava e já era. Chegou primeiro com a patente. Então, eu vou contar uma história aqui que eu vi, tá? Já vi um jornalista que ele, né, minha tia era separada e ele viveu com minha tia há uns 10 anos. Ele era de Petrópolis, um bicho grande, alto, brancão, muito engraçado ele, muito inteligente. Mas não tinha dado certo na vida. Ninguém sabe por quê. Como um homem daquele, com aquela capacidade, e ele tinha um conhecimento fora de série. Vamos lá, o primeiro conhecimento dele era conhecido do Sérgio Cabral, pai, tá? Ele tinha um outro conhecido que eu não estou lembrado do nome na revista, na Veja não, Isto É. O que ele fazia? Ele fazia textos. O cara falava, até onde ele estiver, que Deus o abençoe, né? O Vilarinho. Vilarinho, eu estou querendo falar sobre Estrela do Mar. Um exemplo, né? Ele fazia o texto e entregava no mesmo dia ou no máximo no outro dia. Os caras compravam o texto dele, os caras botavam lá na revista, no jornal Globo, como se fosse deles. Aí ele não ligava, ele estava ganhando a vida, né? Assim. E ele não ficava assim, totalmente, né, na pior, porque disso que sempre aparecia alguém pedindo a ele um texto. Só que uma vez eu achei demais, gente. Eu achei demais. Vocês já ouviram falar em Omar Cardoso? Tá? Pois é, o Omar Cardoso que tinha mais de 30 anos que não tirava umas férias, estava cansado e meio doente. E pediu a quem para fazer, durante uns 30 dias, o horóscopo. Ué, mas horóscopo? Horóscopo. Foi bem, então deixa eu falar. Se você for prestar atenção, agora eu não sei como é que está o jornal, mas naquela época o horóscopo que saía no jornal era praticamente as mesmas coisas, né, escrita, né? Hoje você vai ter um dia, se esforce, né? Corra atrás do que você quer, que você vai conseguir, né? Vai ter uma boa notícia, cuidado com os amigos. Foi na época da novela O Astro. Tu imagina ele com turbante, com aquele rubino. Isso tem tempo mesmo, vou morar em Olaria, isso foi em 80 e pouco. Bom, vamos lá, vamos continuar a página. Vamos lá. Mas o espírito sem as condições citadas não tem missões como o primeiro. Ele vem à Terra para saldar compromissos ou em processo de despertamento em duras provas, que lhe fazem abrir os olhos para a luz do entendimento. Ou seja, Miramês está nos falando aqui o seguinte, que esses espíritos que vêm, que já estão em um domínio de tudo, mesmo em duras provas de conhecimento, não consegue. Agora, às vezes o espírito até sabe um pouquinho, mas não está em condições, que as provas são maiores do que ele, né? Essa que é a questão. Não é que Deus bota prova difícil para que ninguém não. É que às vezes não consegue mesmo, né? Ou pedir uma prova maior do que podia suportar. Já comentamos isso aqui uma vez, né? Vamos lá. Todos sabemos que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. A lei de justiça foi feita para amparar os fracos e somente revelar a eles uma verdade que não os assusta nem faz sofrer. As tentações que aparecem em seus caminhos vêm pela lei de sintonia e não para testar, como no caso dos missionários. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Tiago, capítulo 1, versículo 14. É interessante isso aí. Cada um é atraído pela sua própria, tentado pela sua própria cobiça. Como eles, né, estamos falando aqui desse missionário, né? Mas qual é a sua cobiça? O que é que o atrai? É isso. Ele vai embora e faz, mas ele tem condições de fazer. Tem condições. Não significa, de novo, repito, que não vai passar por provas. O nosso planeta está lá no livro Renúncia. O Antônio é bem claro. O próprio Jesus, infelizmente, né, entre aspas, né,
né, infelizmente, mas o próprio Jesus teve que passar por situações que... Mas é do planeta. É a psicosfera, a lei que rege o planeta ainda é essa lei bárbara ainda. E nós vemos que, né, nós estamos numa luta hoje, uma luta enorme nessa passagem aí né, para a regeneração, essa transição enorme nisso aí, porque os nossos irmãozinhos mais baixos estão tudo aí reencarnados. Então, é uma situação que a gente pensa, meu Deus do céu, tem aquela Mafalda, né? Que é um antigo negócio, né? Como é que fala? Esse desenho, né? Aquele desenhozinho, que ela fala assim, Charge. uma charge, isso. A Mafalda que ela fala, pare a terra que eu quero descer. Nós estamos nessa situação hoje, a transição, né? Ou seja, não tem vítima. Ninguém é vítima. Os melhores, infelizmente, passam por isso também. Mas, Afrânio, você parando assim para olhar, vamos olhar assim para os anos 70, 80, não estava muito melhor, não, gente. Não estava muito melhor, não. Tinha Guerra Fria, né? As coisas ruins aconteciam sempre por debaixo do pano, sempre teve as corrupções, sempre teve as guerras na África, né? Teve problema na África do Sul. Quer dizer, não tem, sabe? Tipo, hoje, as drogas nos anos 80, né? Nos anos 70, muitas drogas, hoje em dia só são mais refinadas, né? Quer dizer, não tá. Então, Hoje em dia. Não, hoje em dia não, gente. Já está assim há muito tempo. Há muito mas tempo. agora, se a gente for olhar os últimos 50 anos, está mais. Quer dizer, começa mesmo depois da geração Paz e Amor para cá, né? É isso É o que eu mesmo. estava te falando. Pelo menos Era hoje em ruim, dia você era ruim, você mas agora pode está. falar. Pelo Né? menos hoje em dia você pode reclamar. Né? Hoje em dia o negro tem direito, a mulher tem direito. A pedofilia, né? Uma menina de 15 anos, ela pediu porque estava de saia curta. Mas ela. Hoje em dia ainda tem milhares de pessoas que pensam assim, mas pelo menos é colocado, é mostrado que isso é errado, isso é errado. Não pode. Né? Antigamente era eu fui viajar quando o Carol tinha assim, mais ou menos uns 5 anos, fui para um hotel fazenda em Friburgo. Aí em volta tem aquele povo, né, que fica em volta do hotel, que faz plantação, as coisas. E a coordenadora estava conversando com a gerente lá do hotel, e ela disse para mim que era muito normal o pai ser o primeiro homem da filha lá. Como isso é muito normal, gente? E foi há 25 anos, 30 anos atrás que eu escutei uma coisa dessa. Né? Hoje em dia, pelo menos se grita, se reclama, não sei na roça, não sei, mas agora, né? Mas isso aí é questão espiritual, a visão na espiritual é outra, isso continua acontecendo, né, Consuelo? Infelizmente. Continua, claro, continua. Mas o que eu estou falando é Mas, que hoje em dia você pode falar. Né? É dado a mulher dizer não. Ela está pedindo porque tá num bloco de carnaval e está de saia curta. Estou pedindo o quê, cara? Ela está no carnaval. Não é não, sabe? É isso que eu acho que teve de melhor, assim, né? O negro poder se formar, poder trabalhar. Olha, Frânio, quando eu comecei a sair com meu marido há 30 anos atrás, a gente ia para alguns lugares, as pessoas viravam a cadeira para olhar para a gente. Não estou exagerando, não. Eu fui no La Mole, em Botafogo, 2 senhoras viraram a cadeira para olhar para a gente. Quando o Luiz foi comprar o primeiro carro dele, o cara perguntou se ele era jogador de futebol. Eu falei, por quê? Porque ele é negro? Aí ele ficou sem graça. Eu falei, não, ele é engenheiro. Porque naquela época eu era bem respondona, né? Pô, você melhorou, Consuelo? eu melhorei sim, mais ou menos. Eu Tô melhorei brincando, tô sim. brincando. Não, eu não melhorei muito, não. Não melhorei muito, não. Se pisar muito no meu calo, eu ainda viro mulher xícara.
Mas, Ai, ai. sabe, tem melhor. Eu acho que hoje em dia, pelo menos, a gente pode falar, né, Frane? E as pessoas tomam muito É, cuidado. nós estamos totalmente com essa questão da internet, essa ligação aí instantânea do mundo, né? Tudo está aparecendo. Né? O que estava, né? Como Jesus fala, tudo que estava oculto será revelado. E aí nós estamos, né? Tem até excessos também, né? Hora tem excesso, hora para lá, hora para cá, mas como é que vai acontecer? Aquela famosa mola, né? Vai, vem, ela estava comprimida. Soltou, fica balançando. Uma hora o negócio para justamente quando essa mola se ajeitar, ficar parada, que tudo vai se encaixar, vai ter legalzinho. Aí sim, nós estaremos passando da transição. Nós estamos nessa mola. A transição está causando isso aí. Né? Era ruim, né? Assim, não era ruim, digamos assim, era bem, mas continua e agora está em maior. E esse lance da informação chegar muito rápida, né? Até parece que é mais coisa, mas né, não, é necessidade, como fala a pergunta do Livro dos Espíritos, que eu esqueci que é 910, eu acho 911, que fala, às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso. Nós estamos chegando ao excesso do mal, para que haja as Mas mudanças é isso que eu estou necessárias. falando com você. Eu Né? acho que o mal já está em excesso já há muito tempo. Né? Mas está. Há muito tempo, porque as pessoas antigamente não tinham, grupos não tinham como se defender mesmo, não tinham mesmo como se defender. Um casal gay andar na rua, nossa, hoje em dia ainda leva a surra, né? Ainda tem gente que vai, bate, mata. Quer dizer, eu acho que hoje em dia as pessoas estão podendo falar, podendo mostrar que não é por aí, que não pode ser por aí, entendeu? Agora, que está dando resultado as leis, não está. Mas que pelo menos as pessoas estão podendo falar, né? E Mas vai antigamente não dar. podia falar, né? Quando todo mundo notar que as leis foram feitas para nos defender, essa consciência que a pessoa não tem, por isso que diz respeito à lei. Né? As leis são feitas para nos defender. Né? A partir do momento que nós não respeitamos a lei, o que é que está acontecendo? Nós não estamos respeitando o direito dos outros. Então, né, isso vai se acertar. Né? Estão nessa transição aí. Não está mole, não. Mas daqui a pouco todo mundo vai se acertar, vai voltar tudo para os seus lugares, Esse daqui a como pouco, deveria tipo ser. assim, 3.000 anos, né? Não. 4.000 anos. Aqui do Chico, o Chico falou que 200 anos após o lançamento da doutrina, as coisas iam começar a melhorar mesmo, né? Seria o início da regeneração. 1857 mais 50, nas 200, aliás, desculpa, 1857 mais 200, 2057. É lógico que não é assim. Dia 1º, lá na praia de Copacabana, a partir de hoje é regeneração. Não é bem assim, Você né? Isso acha é mais realmente ou que menos. daqui a 30 anos as coisas vão Sim. estar melhor? E nós estamos chegando no máximo. Estamos chegando no máximo. Não é que esse lance do Rio Grande do Sul são avisos. São avisos. São avisos. Depois vai vir em outros lugares, outras coisas. São avisos. Nós estamos chegando ao máximo. Nós chegamos uma hora que dá uma olha, gente, o mundo está de perna para o ar. Nós que fizemos isso, nós temos que consertar o mundo. Agora é difícil botar isso na cabeça dos grandes, né? Bom, vamos lá. Os dois passam por provas. No entanto, as reações deles são diferentes. Por ser diferente, o seu estado evolutivo. O espírito evoluído sofre as influências do ambiente e até paga algumas dívidas, mas é consciente e resignado, mesmo sofrendo. Trabalha em favor dos que padecem. Entretanto, o ignorante da sua própria vida revolta-se com qualquer arranhão e as dificuldades da vida o põem em desespero. Quando ele é um pouco inteligente, saberá que no amanhã as suas condições irão melhorar, desde quando adquire experiência, de sorte a acumular na consciência o que é melhor para a sua resistência, nos caminhos das provas, porque haverá de passar. Está colocando a situação dos normais, com esses que, né, aguentam as provas, numa boa. E outra, não largam. É uma obsessão, né? A gente presta atenção nesse pessoal. A gente vai ver nesses filmes, né?
Teve um filme também chamado Quase Deuses. Esse eu me lembro o nome. Vocês viram esse filme? Um negro até, né? Que tinha um nome de Um feminino, né? a Vivian, né? A mãe queria Médico, né? tanto. Pois é, queria uma filha, né? E quando ele nasceu homem, ela não perdoou, botou o nome Vivian, né? Nome feminino. E a gente vê que tanto ele como aquele outro médico, que tem até na época o Nobel, né? Ganhou um monte de prêmio, graças a ele, né? Ele estava por trás, né? Depois sim ele ganhou o título de doutor honoris causa, né? Lá naquela faculdade lá, John não sei o que o nome da faculdade. A gente vê que eles dois tinham uma obsessão, porque naquela época nasceram muitas crianças que eles chamavam de crianças com a doença azul, né? Quem viu o filme viu. E não era proibido pela igreja, por todos, mexer no coração. Quer dizer, os cirurgiões estavam avançando. O cara era ortopedista, né? O chefe do Vivian, né? Mas estava interessado nisso. E avançando, acharam que se operasse o coração, né? Iam chegar à cura. Foi a primeira operação que houve, né, do coração. E foram eles dois que fizeram. Quer dizer, encararam o mundo, enfrentaram tudo. O poder, enfrentaram a igreja, que era poderosa, enfrentaram tudo. Mas passaram, principalmente o Vivian, passaram por cada situação, mas chegaram lá. Chegaram lá, graças a eles, né? Como é que está, né? Esses cirurgiões aí, né? Cardíacos, né? Do coração, como é que estão? Bem avançados, né? Então é isso aí, eles não foram fáceis, não foi fácil para eles chegarem onde chegaram e deixar, né, a marca deles na humanidade. Não foi mole. E o Vivian também isso, negro nos Estados Unidos, né? Quando vinha alguém na calçada na época dele, ele tinha um branco na calçada, mostra no filme, ele tinha que sair da calçada para o branco passar. Está lá no filme. Mas por tudo isso, depois o respeito que ele adquiriu dentro da universidade lá, fora de série, fora de série. Todos os alunos iam atrás dele. Doutor, me ensina isso, me fala sobre isso, deixa eu ver o senhor trabalhando, tal, né? Muito legal o filme. Né? Mostra isso aí. Os normais e os não normais. Por isso que o filme se chama Quase Deuses. Foi o que o padre falou para eles. Vocês pensam que são deuses? A pergunta que o padre... Vocês não podem mexer no coração. Acho que eu já vi esse filme, sim. É fora de série, né? Pastor Joana, Para você ver como as religiões às vezes atrapalham muito, né? Não é pouco, não. Não, pastor, tudo tem sua hora certa. Esse que é o lance. Eu acho que o maior exemplo é a questão que eu sempre falo aqui, Gorbachev e a cortina de ferro. Chegou lá na União Soviética, mas na hora certa, ele chegou, pim, 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 acabou. Acabou, vai todo mundo do seu lado, você aí, ó, continua aí do seu lado, tal. Tudo tem sua hora certa. Talvez se tivesse falado 5 anos atrás, tinha estourado uma guerra civil lá. Tudo tem sua hora certa. A gente acha que não, mas a hora de Deus é diferente da nossa, né? Aliás, nós não temos nem hora certa, nem para comer, nem para dormir, nem para nos organizar, quanto mais. É isso aí. Vamos lá? Os espíritos que guiam a humanidade sob a supervisão de Jesus têm muita paciência com o rebanho do Senhor, por terem passado pelos mesmos caminhos e feito as mesmas coisas que todos fazem. Mas como são espíritos mais velhos, já acumularam experiências que lhes garantem a estabilidade emocional e a tranquilidade imperturbável da consciência. Tu, que estás lendo esta mensagem, poderás no amanhã ser colocado como o ministro do Senhor a orientar parte do rebanho que Deus e Cristo te determinarem. Aí terá chegado a hora de também tolerar os malfeitos dos que vêm na retaguarda. Entendeu aí, Consuelo? Tudo tem sua hora, né? E aqueles que já estão lá na frente sabem que é a nossa hora, como nós estamos nessa turma aí, né? Que ainda está na bagunça, né? É a questão da igreja, assim, eu vejo uma questão muito... A gente fala da igreja porque, se a gente for olhar bem a história do cristianismo,
nos anos 300 acabaram os mártires, né? Quer dizer, o cristianismo já estava bem definido, parou de vir aquele povo preparado para morrer, digamos assim, preparado. Cantava cantando no circo, sabia que ia ser queimados vivos, que ia um tigre lá, um leão comer. Uma boa. A maioria, não todos, tem alguns que é expiação. E aí o que acontece? Nos anos 300, sei lá, 300 e pouco, onde é formada a igreja, né? É criada, no ano 323, né? É criada a igreja católica apostólica romana. Até 1500, mais ou menos, a gente vê que o cristianismo estava aí. Mas a igreja, olha só, a gente pode ver, vamos imaginar que a igreja teve um papel importantíssimo para segurar o cristianismo, o evangelho principalmente. E não tinha aquele povo bárbaro que ficou aí, não foram os mártires, não foram aquele pessoal dócil, tinha que ser na mão de ferro. Não podia ser na maciota. Só a mão de ferro para segurar nós, né? Por isso que a gente fala a igreja, a igreja, a igreja, mas teve um papel fundamental. Se não é a igreja católica, será que o evangelho tinha chegado aqui em nossas mãos? Não. Os reis tentavam destruir a igreja, eles tentavam tudo, mas eles eram mais fortes. Mas eles eram mais fortes porque eles estavam jogando, né, com as mesmas cartas, estavam no mesmo nível. Nós estamos estudando o livro de Libertação, um papa, que é o chefe das câmaras. Olha só. Mas se não tivesse aquele papa lá naquela época, será que... Complicado, né? Entendeu, Consuelo? Não estou defendendo a Mas igreja. você falar de igreja e ver a barbárie que ela fez, né? Os absurdos que ela fez em nome de Jesus é triste. Né? E a Mas... barbárie que continuou mesmo depois. Gente, ela negou o Holocausto. Né? Ela disse que aquilo não estava acontecendo. Consuelo, Ela, fora os pedófilos que espalhados por dentro da igreja. mas por Fran, não quê? sei não. Não, Pelo mas amor por de Deus. quê? Será que Deus não estava vendo isso para permitir? E quem a gente vê, Consuelo, a gente tem que sempre repetir isso. A nossa visão é muito limitada no plano aqui físico. Né? Nós não temos essa amplitude da visão espiritual, porque se acontecem as coisas, tudo só acontece com a permissão de Deus. Será que Deus vacilou ali, não viu acontecer? Jesus? Nós estamos falando de nós, povos quase bárbaros ainda. Quase bárbaros ainda. Há anos atrás, só um chicote, desculpe falar assim, que nos controlava, só a mão dura mesmo, a força. E os abusos acontecem sempre. A gente vê a questão do livro do Paulo Estevão, lá em nome do Paulo, do Saulo, quanta gente, né, abusou também. É complicado isso aí. Tudo tem uma razão de ser. Todo mundo que passou por A ou B situação, aqueles que nós falamos que foram vítimas, e antes, o que será que eles foram para serem vítimas naquele momento? As vítimas de hoje, será que no ano passado eram santos? Não, sim, mas Né? o ato em si, né, o ato, você ser o causador do escândalo é um absurdo. E ainda mais esses tipos de escândalo. Não era qualquer coisa, não era mal Mas tá falar, era lá. queimar gente na fogueira, a pedofilia corria solta. Né? Durante a Consuelo, Segunda Guerra Mundial, é, negou o que estava é, acontecendo com os judeus. Consuelo, você está esquecendo um fato importantíssimo. o escândalo é Eram necessário. homens, eram espíritos encarnados Isso que eu estou em falando. corpos de homens. O que o homem é? Um ser cristalizado, endurecido, perverso, maldoso, cheio de ganância, de ambição, né? Orgulho e egoísmo. O que esperar de homens? Naquele tempo ou nesse, só muda o tipo de crueldade. É. Infelizmente, somos nós. Somos nós.
Só Eu um poderia estar chicote. lá, né? De repente eu estava lá e não lembro. Estava lá, exatamente. Você é Professora, normal. É, o que aconteceu é o seguinte, é tipo assim, vamos botar essas crianças aqui, que são tudo rebelde, nesse cercado aqui, que é o planeta, nesse cercado aqui, deixa o pau comer um com o outro. Quer dizer, pelas duas vão aprender. Pelas duas vão aprender. Aí um ou outro se melhora por quê? Porque aprendeu pela dor. Ninguém aprendeu nesse planeta pelo amor. Quem aqui veio pelo amor não é daqui mesmo. Já veio já um Francisco de Assis, aí um Jesus, uma Maria. Agora os daqui, ou que vieram para cá, assim, tipo, 30, 40 mil anos, nós, pela dor mesmo, é um mesmo, vamos deixar. Eles vão se entender no futuro. No futuro se entende. É o que está acontecendo conosco. Nós estamos chegando na hora de nos entender. O futuro está chegando. Nosso futuro está chegando. Quem não se entender agora é aquela história, transição planetária. Não vai poder ficar aqui. Foram reprovados de novo. Nós já fomos reprovados em outros lugares. Reprovados de novo. Volta. O que acontece hoje, ou há 100 anos atrás, 200 anos atrás, é uma simples passagem de um contexto enorme que a gente não sabe. Dona Ivone Pereira, vamos lá, chegou agora, a última reencarnação, uma médium, passou por sofrimentos também de fisicidade, mas dessa vez ela foi certinha. Ela vem de 3 suicídios, Consuelo, 3 suicídios. Está lá nos livros que ela escreveu, é ela, as 3 vezes que ela suicida. Isso que ela só conta de 1.500, 1.600 para cá, ela não conta para trás. Somos nós. Então, a gente, para se corrigir, paulada, até que se alcance um nível que não precisa levar mais paulada. Mas vai levar, mas conforme fala aqui em cima, resignados. Levar as pauladas resignados, não vai mais reclamar. É complicado. Mas se a gente olhar a vida pelo lado espiritual, é totalmente diferente do que nós estamos vendo aqui, estamos vivendo aqui. Somos espíritos, né, Elisa? É que ela falou aí. Somos espíritos. Rebeldes, renitentes. O que mais? Vamos lá para terminar. Chiqueirinho. Vamos lá. Vamos lá. A vida é sublimada. Depende um pouco de cada ser. Somos o que pensamos, mas nunca podemos comprar o tempo para que ele passe ligeiro no decorrer das existências. Ninguém engana Deus, nem as leis estabelecidas por ele. Observa o que te está faltando para a pureza da tua vida e começa a trabalhar na aquisição desses valores imortais com alegria, porque não pode ser de outra maneira. A inteligência nos foi dada por misericórdia para ser usada para a nossa melhoria. Só aí no meio. Ninguém engana a Deus nem as leis estabelecidas por ele. O que está acontecendo está tudo sob controle. Ora, nós somos vítimas porque nós somos algozes. E os algozes de hoje, o escândalo é necessário, serão as vítimas do amanhã. Até que isso se conserte, E que todo mundo tá boa e acaba isso. Por isso que o planeta, a tendência é essa. A melhor do planeta é isso aí. Acabar com essas reencarnações tão difíceis. E não vai acabar de imediato, não. Vai mudar um pouco. É isso também. Amanhã já é regeneração, não. Então é isso. Antes de acabar, só estou esperando, né? O espírito que reencarna por provação e todo cheio de apreensões, por lhe faltar experiência, e essa experiência foi adquirida em duras lutas, errando e aprendendo, lutando e sacrificando, até tirar delas a mensagem de amor que lhes compete extrair. O que Deus tinha de nos oferecer, Ele, como suprema bondade, já nos deu. Agora é nossa hora de buscar em nós mesmos os meios de nos elevarmos, subindo o nosso calvário até o topo, sem reclamar, sem blasfemar, sem exigir, tendo o amor como nosso clima de vida, na pureza que Jesus nos ensinou, com o exemplo nos moldes da fraternidade. Bom, tá falando que nós normais estamos cheios de apreensões, né? A gente anda assim, olhando para os lados, né? Que qualquer hora cai um piano na cabeça,
ou vem um rolo né, e derruba a gente. Tá? É isso aí. Mais ou menos Por aí. assim. Pelo menos assim. Por isso que nós vivemos nesse mundo. O mundo é nosso. Tudo que acontece aqui somos nós. E o que é pior, a gente, com o nosso pensamento, alimenta, já falamos isso várias vezes, alimenta mais ainda as coisas que acontecem. Né? A gente tem que ver e orar. Puxa vida, meu Deus do céu. Tanto a Vision como o algoz precisa de pré. Mas a gente não, a gente já é nós, somos nós ainda, né? Totalmente diferente de um São Francisco, né? Totalmente diferente de uma Maria, etc. Né? Mas vamos chegar lá. Estava o Mira mesmo falando aqui, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Uma hora também vai ser nos dadas missões, porque vão poder confiar na gente. Missões elevadas, que eu falo, né? Bom, gente, deu uma hora, não passou 5 minutos. Está tudo certo, construindo? Tá, tudo certo. Calma, Não está calma. satisfatório, mas está Calma, certo. calma. Mas tá Não, certo. se pensa de uma coisa, nós somos espíritos, nós estamos aqui há milênios. Agora parece que nós estamos aqui dando uma de bonzinhos, os bons beatos, nós, que estou falando aqui, nosso grupo, por exemplo, né? Fazendo o que nós não fazemos ainda, mas já estamos, pelo menos, aprendendo, né? Falando, fixando, etc. Mas e para trás, o que é que nós fizemos? Em vez de estar aqui sentado numa sexta-feira, numa segunda-feira, numa quarta-feira, né? Aprendendo como viver, realmente, que isso é aprender como viver, o que é que a gente estava fazendo aí há 100 anos atrás? Faço ideia. Né? Não faço ideia, não quero nem saber. Por isso que veio o esquecimento. Bom, é isso aí. Deixa eu desligar a gravação. Aqui.